que o nosso ouvinte possa ouvir as propostas, né, dos nossos entrevistados, as ideias, enfim, e formular a sua opinião a respeito dos assuntos. Mas o Tiago, ele tem um trabalho importantíssimo, né, no governo federal, mas é muito ligado também ao nosso Rio Grande do Sul, não é, Tiago? E vai nos contar desta agenda que está realizando aqui no Estado. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Roberto, primeiro é um prazer estar aqui na Rádio Acústica e falando para essa rádio que atinge tantos municípios nessa região. São mais de 20, né? Quantos municípios atende aqui? Passa longe, né, Daniel? São bastante. Então, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente no programa da Esquina Democrática, é um programa que a gente escuta lá em Brasília, até porque tem um amigo nosso lá em Brasília, que está sempre conectado na Rádio Acústica, que é o Voltaire Santos, e nesse momento está lá nos escutando. Eu queria mandar um abraço para ele aqui, ele que lutou tanto aqui para trazer as mais de 40 casas que trouxe lá para a TAPES da reconstrução. Então é um amigo querido que me apresentou o Fábio Renner, me apresentou o Rodrigo. Então a gente tem uma conexão, uma amizade com a Rádio Acústica, e é muito bom estar aqui conversando contigo, Roberto, conhecendo também o Daniel. Prazer estar aqui com vocês, acompanhado da minha amiga Aline, que é de São Lourenço, que também é secretária adjunta do gabinete do nosso prefeito Zelmuth lá, e vai ser a futura presidenta do PT São Lourenço. Então é um prazer estar aqui contigo. Deixa eu aproveitar que tu deixou essa deixa aí. E eu vejo que está próximo aí, dia 6 de julho, né, a escolha da executiva do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Como é que está o Tiago? O Tiago também está nessa... Então, eu sou candidato a presidente estadual do PT, sou o candidato mais jovem e estou caminhando, conversando com os filiados, porque nós temos um processo, Martins, que todos os filiados votam. Então, é um processo que vão votar mais de 30 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul. E é um processo, assim como a Esquina Democrática, um processo democrático de debate, de construção. E nós vamos escolher a direção que vai tocar a próxima eleição nacional e estadual e a próxima eleição municipal. Então, é um processo importante para nós e estou aqui conversando com meus companheiros e falando o que eu acredito que é bom para o PT. Bom, e a expectativa é de que tenhamos 6 candidatos? 6 candidatos. 6 candidatos, temos a companheira Estela Farias, que é deputada estadual, a companheira Sofia Cavedon, o companheiro Júlio Quadros, o companheiro Marcelo Carlini e o companheiro Valdeci Oliveira. O Valdeci não é o atual presidente? Ele não, não, o atual presidente é uma mulher, a Jussara Dutra. Foi uma companheira que foi, acho que tem uma trajetória mais no movimento de professores. Ah, sim. Perfeito. Bom, mas Tiago, e como é que está a tua expectativa para essa eleição? A expectativa é boa, sim. Eu estou trazendo um debate de atualização do debate do PT. E o que eu acredito, Roberto? O PT é um partido muito importante para a história do Brasil. Construiu governos importantes que mudaram políticas públicas. Tem parlamentares que são muito importantes, produziram grandes transformações legislativas, mas precisa se atualizar. Vou te dar um exemplo. Hoje, um dos principais temas do Brasil é segurança pública. E o PT cometeu muitos acertos, mas cometeu erros também, e que precisam ser reconhecidos. Como acreditar que nós iríamos resolver o problema da segurança pública a partir de resolver o problema social. Um outro foi alguns petistas, Daniel, que acreditavam que isso era uma pauta da direita. E o que eu estou afirmando? Que isso vai ser uma pauta que, quando eu for eleito presidente do PT, vai estar no centro do debate do PT, como uma pauta que nós precisamos afirmar uma política que esteja ao lado dos policiais civis, militares e penais, combatendo o crime e a violência, né? Numa política baseada em evidência e na ciência, e para isso nós precisamos de polícias bem preparadas, bem equipadas e bem pagas, né? Com uma política de inteligência que permita que a gente tenha uma vida mais saudável, porque o crime hoje, Roberto, ele não tem classe social. Um pobre é assaltado na parada e tem o teu telefone roubado e vai pagar 7 prestações das 10 que ele financiou o celular. Então, não tem, as cidades pequenas, as cidades grandes sofrem com a violência, e o PT tem que trazer isso para o centro do debate.
Então eu quero atualizar algumas pautas, como a ideia dos pequenos trabalhadores que são que trabalham como MEI, que trabalham como microempresários. Eu tive uma empresa em Porto Alegre, um restaurante, e nós não podemos olhar um dono de restaurante como um dono de uma indústria, Daniel. Ele não é, ele é um trabalhador que trabalha 6 a 7 dias por semana, que às vezes não tem férias, que não tem 13º, só que resolveu empreender dentro de uma política que o governo Lula criou. Porque quem criou o Simples foi o presidente Lula. Quem criou o MEI foi o presidente Lula. Então, essa ideia de prosperar a partir do seu trabalho foi uma política que nós criamos pelo governo do PT, do presidente Lula, mas que o partido tem uma certa necessidade de atualizar um discurso que aproxime essas pessoas do partido, como os Ubers, como os motoboys, como esses trabalhadores que hoje não se veem como trabalhadores defendidos pelo Partido dos Trabalhadores. Então, a minha ideia aqui é um debate geracional que aproxime essas pessoas, e aí eu vejo na Aline uma pessoa que é capaz de fazer isso no PT de São Lourenço, e por isso que a gente está também construindo essa caminhada aí. Sim, bom, e essa sua posição tem gerado muita polêmica dentro do seu partido? Eu acho que ela tem trazido tem muita gente pensando igual a mim, tem muita gente, inclusive as pessoas mais velhas, que veem a necessidade do PT se atualizar. Né? Então, eu vejo que tem espaço, só que é uma construção, né? Um debate, uma ideia nova, e o novo, às vezes, tem um pouco de desconforto, sim. Certo. Bom, você está acompanhado aqui pela Aline Blanc, que é a secretária adjunta do gabinete da Prefeitura de São Lourenço e também a candidata a presidente do PT em São Lourenço. É isso, Aline? Isso Bom mesmo, dia, um prazer bom dia recebê-la. para vocês. Obrigada, né, pelo espaço. E sim, exatamente, estou me colocando como candidata ao PT de São Lourenço do Sul, justamente por acreditar nessa renovação que a gente precisa em São Lourenço. E lá em São Lourenço, na nossa realidade, né, eu sou a única candidata. Nos últimos 5 PEDs, é a primeira vez que a gente tem uma chapa consensual. Isso é muito importante a gente trazer essa questão, né, para mostrar a força do nosso partido em São Lourenço e a união dele. Então, nós estamos aí, eu sou jovem, né, luto pela juventude e acredito na força das nossas bases, assim como o Thiago trouxe. Me identifico muito com o Thiago justamente por nós sermos jovens e por nós querermos resgatar isso, né? Trazer a valorização dos trabalhadores, estar presente nas bases, e é esse o meu objetivo nesse momento, justamente por isso que me coloquei como candidata do Partido dos Trabalhadores em São Lourenço do Sul. Muito bem. Bom, e você tem mais concorrentes lá em São Lourenço? Não, lá em São Lourenço nós somos uma chapa única. Chapa única. Exatamente. Chapa única, né? Consensual entre todos os companheiros. Então vai ser a nossa presidenta lá. Você é a presidenta. E com isso, e a sua presença aqui, podemos concluir que estará apoiando o Thiago? Claro, estamos lá em apoio ao Thiago, né? Nós estamos, na verdade, recebendo todos os candidatos a a candidatos à presidência do Estado, conversando, abrindo diálogo, apresentando as candidaturas, né? A gente recebeu lá, há umas 2 semanas atrás, a candidata Estela, recebemos também no gabinete do prefeito o candidato Valdeci Oliveira. Nós estamos hoje recebendo a presença lá em São Lourenço, um almoço, o nosso companheiro Thiago. Então, estamos abertos aí para receber e apresentar todas as candidaturas, mas como jovem e me identificando com aquilo que o Thiago defende, o nosso apoio tá junto, assim, né? Certo. Thiago, bom, está em meio a uma eleição dentro do seu partido, mas também logo ali teremos uma eleição estadual. Sim. Né? E volta e meia a gente vê, né, os partidos na cabeça de chapa ou apoiando alguém. Que proposta você apoia? Que o PT seja cabeça de chapa ou você vê que tem a possibilidade daqui a pouco de apoiar um outro candidato? Assim, Roberto, para mim, o fundamental que o PT precisa trazer para a discussão partidária, e eu estou fazendo isso em todos os municípios que eu passo, é que o nosso centro é a reeleição do presidente Lula para o seu 4º mandato, porque isso é importante para o Brasil e é importante para o PT. Isso é o centro então, é a reeleição do presidente Lula. E nós precisamos estar abertos para conversar com todas as forças políticas progressistas dispostas a isolar a extrema-direita, aqueles que pensaram em acabar com a democracia, aqueles que planejaram
assassinar o presidente Lula, assassinar o ministro da Suprema Corte, assassinar o vice-presidente. Nós podemos isolar essas pessoas porque isso não está no campo democrático, isso não faz parte da democracia. E para isso nós temos que estar disposto a construir com todas as forças progressistas. O PT tem excelentes nomes, tem o nome do companheiro Paulo Pimenta, que foi ministro, é deputado, tem o nome do nosso Edgar Preto, que hoje é presidente da Conab, tem o nome do nosso presidente da Assembleia, o Pepe Vargas, e tem nomes para apresentar. Mas nós temos que estar aberto a conversar com as forças políticas. O PDT, por exemplo, tem o nome da Juliana Brizola, que é um excelente nome. E nós temos que discutir com a Juliana Brizola a possibilidade de apoiar ela, se for necessário, para construir um campo democrático. Agora, isso faz parte de uma construção, de um diálogo que tem que ter. Agora, o PT tem que estar aberto a construir um campo amplo capaz de conduzir a reeleição do presidente Lula e que nós tenhamos um amplo apoio aqui das forças progressistas. E nós temos vários nomes que estão colocados, né? Citei um aqui, mas tem o nome do nosso amigo aqui de Guaíba Maranata, que é pré-candidato a governador, tem tantos outros, né? E nós o presidente Lula tem nos mostrado, Alberto, que não tem gente boa só no PT. Nós temos aí o nosso ministro Renan, que é do PMDB, temos o nosso ministro Fávaro, que é da Agricultura do PSD, temos o nosso ministro Silvio Costa, do Republicanos, que é um excelente ministro, temos o nosso ministro Fufuca, do PP, que é um bom ministro, e nós estamos fazendo um baita, temos o ministro do PSB, o Alckmin, temos vários ministros que mostram que o presidente Lula consegue governar, isolando hoje a extrema-direita sozinha, só o PL fora do governo, e todo o conjunto das outras forças estão no governo, e mostra que é possível encontrar gente boa em todos os partidos, e é isso que eu acredito, e é isso que eu vou fazer quando for eleito presidente do PT, construir um amplo espaço democrático no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul precisa disso. Bom, eu sei que o senhor tem uma agenda grande no Estado, né? Mas deixo espaço ainda para mais alguma observação que vocês tenham a fazer. A gente só gostaria mesmo, né, de pedir o voto de todos os lourencianos, né, é muito importante a gente falar essa questão, os lourencianos que nos acompanham pediu esse voto no PED, as eleições acontecem no dia 6 de julho, na nossa realidade em São Lourenço do Sul nós não temos o segundo turno, mas para os companheiros do Estado acontece, né, o segundo turno das eleições, e dizer para vocês, né, que o Partido dos Trabalhadores em São Lourenço do Sul está à disposição de construir junto com a sociedade, a gente está à disposição de escutar vocês, da gente poder conversar e construir um partido mais forte e mais democrático. Roberto, queria te agradecer, tá, por estar aqui, abrir esse espaço democrático. Agradecer o Daniel, nosso operador aqui, que está aqui conosco. A Aline, minha amiga, que está me acompanhando. O Jefferson também, que é meu amigo, que me acompanha aqui nesse roteiro. Dizer que o presidente Lula tem trabalhado muito pela região aqui, tem construído muitas possibilidades. Todos os prefeitos aqui eu recebo em Brasília, recebo da melhor maneira possível, como o presidente Lula nos pede, sem olhar se o prefeito aqui, Roberto, é gremista ou é colorado, a gente não quer saber lá em Brasília. E é um prazer estar aqui nessa rádio que atinge tantos municípios dessa região, falando com os ouvintes. Quero falar e mandar um abraço para você que está na estrada, para você que está em casa trabalhando, para você que está fazendo o almoço. Obrigado por nos ouvir aí e contem com o nosso trabalho da equipe do presidente Lula. Talvez eu tenha que me licenciar lá do governo federal, porque eu acho que eu vou ser eleito presidente do PT e vou voltar muitas vezes aqui, ou como representante do governo federal ou como presidente do PT. Então, obrigado por esse espaço, sou grato e vou seguir meu roteiro aqui viajando e conversando com meus companheiros e saindo com essa energia boa que eu saio da Rádio Acústica. Mando mais uma vez um abraço aqui para o meu amigo Fábio Renner, para o meu amigo Rodrigo e para um nosso amigo que é o maior defensor da Rádio Acústica em todo o Brasil, aí que onde ele fala de vocês, que é o nosso amigo Walter Santos. E vou lá agora encontrar meu amigo Zelmuth. Obrigado vocês aqui por esse espaço. Bem, agradecemos a sua visita aqui. Tiago Braga, que é diretor de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e que está com uma agenda cheia, mas nos dá o prazer aqui da sua presença, acompanhado pela Aline Blanc, secretária adjunta do gabinete do prefeito de São Lourenço. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Breve intervalo e já voltamos. Esquina Democrática.